Amém. Nós vamos, em reverência a Deus, vamos inclinar nossas cabeças sob o som somente crer. Vamos receber a mensagem do pregador dessa noite. Amém. Amém. Vamos colocar de pés, irmãos, por favor. Vamos ler a Bíblia. A escritura é Romanos, capítulo 12. Vamos ler o verso 9 e o 10. Romanos, capítulo 12, verso 9 e 10. Está escrito assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Senhor Jesus, quem pode ser isto? Pai, nós carecemos do Senhor para podermos chegar a um lugar como este, porque é uma obra sobrenatural e não natural. Pai Santo, e nós temos, como disse, na mão a faca e o queijo, Senhor. Para sermos isto, porque em verdade todos que o Senhor Dante conheceu, o Senhor chamou. E todos que o Senhor chamou, o Senhor predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, para que o seu Filho fosse o primogênito dentre os seus irmãos. E todos que o Senhor justificou, o Senhor já tem glorificado. Pai Santo, então é uma riqueza insondável que o Senhor tem dado todos aqueles que, antes da fundação do mundo, o Senhor tem visto. Pai, e o Senhor, para apanhar em ordem cada um, o Senhor veio aqui, desceu à terra e abriu as portas, um caminho para nós, para que pudéssemos viver de acordo com a vontade de Deus. Ó Deus, ajude-nos a chegar a este lugar, que a Tua mão possa nos levantar acima de tudo e nos sustentar, Senhor, com esse trigo fino, esta farinha
pura e verdadeira. E alimentar-nos até o ponto de sentirmos saciados. No nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Agora, nós vamos voltar as nossas atenções inteiramente para a palavra. Vamos nos concentrar nela para que nós pudéssemos extrair aquilo que é o essencial para nossas almas. Nós não somos crianças. Nós não somos meninos, mas somos crianças. Somos meninos. Somos as crianças de Jesus. Somos os seus alunos. Que estamos aos pés do nosso Mestre para podermos aprendermos, para podermos lançar um voo e sairmos deste ninho, essa gaiola, como disse o profeta, e subirmos e adentrarmos a glória. Agora, se nós não fôssemos crianças de Deus, nós não teríamos este privilégio. É um privilégio que é dado a filhos e não a todos. Ainda que o evangelho da salvação é pregado para todos, e a vontade de Deus era que nenhum se perca, mas que todos viessem ao arrependimento e fossem salvos. Mas Ele, em ordem, Ele tem ordenado a cada um, desde antes da fundação do mundo. Ele tem preordenado para a vida eterna. Por isso, que quando Ele estava aqui na terra, o próprio Deus, Ele disse estas palavras: ninguém pode vir a mim, a não ser aquele que meu Pai se aproxime dele primeiro. E todo aquele que meu Pai se aproxima dele, Ele trará a mim, e entregarás nas minhas mãos. E eu de maneira nenhuma não lançarei fora, mas lhes dou a vida eterna. Vê. Agora, eu quero que nós tenhamos sempre um pensamento positivo a este respeito. Independente de tudo que nós enfrentamos e passamos, que seja para nós isto, cada batalha, lutas, tribulações e sofrimento, como um adubo, para adubar-nos, para que nós então possamos sermos viçosos, espiritualmente falando, e crescermos nessa plantação de Deus como um belo e precioso trigo, que é cultivado e cuidado pelo Espírito Santo. Agora, é uma coisa que nós devemos olhar, é uma revelação. O amor fraternal, ele não é do homem.
ele é de Deus. E por ele ser de Deus, então tem que haver em cada filho, é lógico, se é filho, é porque nasceu. É o único que nasce, é filho. Aquele que não nasce, ele não pode ser um filho. O filho, ele é parte daquele pai. A vida daquele pai é a vida que está naquele filho. E os pensamentos daquele pai, ele passa a ser manifestado. E então se expressa naquele filho gerado dele. Quem vê o filho, como disse Jesus, vê o pai. Porque eu e o pai somos um. Dentro desta linha, desse propósito, desse objetivo divino, é um direito que nos assiste, como pessoas humanas, dentro de um corpo natural. Crermos desta maneira e termos uma liberdade de ser assim. Porque, em verdade, tudo foi comprado para nós. Deus nos deu isto. Ele não nos deu somente em pensamentos, somente em palavras. Ele nos deu em espírito, em vida. Isto foi transferido, ou como que é? Dentro de cada filho, por nascimento, disseminado dentro de você. Para quê? Para nós mostrarmos que somos uma parte dele aqui na terra. Porque Jesus, o próprio Deus, ele tem um povo. Ele tem uma igreja. Que ela é uma parte dele e ele é uma parte dela. Ela é uma obra de sua construção. Agora, se nós observarmos isto, irmãos, isso deixa nos sentir como religioso. E nos leva a olhar para cima. Sermos pessoas que têm umbridade, têm pulso, tem calibre. São pessoas verdadeiramente redimidas. E que nós temos chegado a este lugar pela graça de Deus. Se nós observarmos, vejamos isto. O profeta nessa mensagem, o estado religioso, no parágrafo 31 e o 32,
ele mostra exatamente isto. Ele diz: agora recordem o tempo de Salomão foi todo planejado sobre o mundo. E aqui vem uma rocha talhada deste lado, e uma rocha talhada daquele lado, e um estava deste lado, e um cortava daquele lado. Cada pedra feita. Mas quando isso se ajuntou, lá não havia um zumbido de serrote, nem um som de um martelo. Cada coisa foi exatamente para o seu lugar, e Deus foi o construtor daquilo. Por isso que eu digo, eu não sei, eu creio assim, de acordo com a visão e a fé, esse filho, ele está colocado no seu lugar, posicionado. Ele não vai estar, ele já está. Você é uma pedra. Cada um de nós é uma pedra. E essa pedra, ela é talhada e moldada por Deus. Você sabe o que quer dizer pedra? Pedra quer dizer confissão. Confissão. E confissão não é algo que você fica confessando todo o tempo, não. Quando uma confissão ela é feita por revelação, Deus tem revelado a você, ela é colocada ali e nunca mais é tirada daquele lugar. É uma pedra. Ela é feita sob o sangue, debaixo do sangue do Espírito Santo, guardado na palavra e selado pelo Espírito Santo. É uma pedra, um selo. Isso significa que uma vez que você foi posto ali, você não é mais uma pedra de tropeço. Você é uma pedra para ajudar a outros. Aleluia. É uma confissão que você fez. Não ficar só confessando. Não. Não pode ser tirada dali mais. Isso significa, erra aqui agora e amanhã erra no mesmo jeito, e amanhã erra do mesmo jeito. Não! Aquilo serviu de exemplo. Você não cai mais naquele pecado que você caiu aquela vez. Você pode cair em outras tentações, mas naquela não. Foi uma pedra colocada ali para não tirar mais. Está debaixo do sangue. Acabou. É uma confissão. E quando nós fizemos a nossa confissão, eu lhe pergunto: você foi batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, para remissão dos seus pecados. E você seguiu em frente. Você tem fraqueza, você tem tentações, você tem falha. Você é batizado de novo? No nome do Senhor Jesus? Não. Foi uma confissão que você fez por Deus.
Todos os seus pecados foi perdoado. Tudo que você cometeu dali para trás, Deus perdoou. Jogou no mar do esquecimento. Agora aquela confissão é vida para você. Deus tem uma igreja, ela está vindo. Ela já está aqui. E Ele tem visto ela através da visão antecipada. Uma igreja virtuosa, sem mancha, sem ruga, sem defeito. Mas uma igreja moldada e cortada e tecida com amor divino. Aleluia. Essas pedras do templo de Salomão. E Deus tinha uma igreja chamada de congregações. E outra de igreja de Deus. E uma dessa outra. E aquela, porque quando todos nós nos juntarmos, elas serão um grande grupo de amor fraternal. Aleluia. E Deus colocará, ajuntará aquela igreja e tomará aos céus. Veja, irmãos, que é para isso que nós estamos juntos. Temos essa comunhão, esse companheirismo, que é exatamente do amor divino. Isso toma o nosso novo nascimento. Somos nascidos nesta igreja de Deus, não no tabernáculo da fé, não na igreja fulana, não na igreja ciclana, mas nascido nesta igreja que é nascido de Cristo, da palavra. Cada um de nós somos membros em particular desse corpo. Vê? Temos o mesmo Espírito, assim como o nosso corpo é um, e tem vários membros, e cada membro forma esse corpo, também é o corpo de Jesus Cristo na terra. É a sua igreja. O mesmo Espírito, o mesmo sangue que irriga o cabelo de nossa cabeça e dá vida, é o mesmo que dá a vida à unha do dedão do pé. Assim também, o mesmo Espírito Santo que batizou um membro nesse corpo de Deus, através desse nascimento espiritual, batizou todos os membros do corpo. Todos têm a mesma vida. Correto? Agora vejamos bem, esta igreja ela é moldada, ela é formada, ela é tecida da maneira de Jesus. Tudo que nós podemos ver na Bíblia, irmãos, é um tipo perfeito. Representa a igreja de Deus. Se você ler Lucas capítulo 15, o verso 8, você vai ver Jesus falando daquela mulher. Vejam o que era aquela mulher. É o que é a igreja. Porque na Bíblia a mulher representa a igreja. E aqui ele está falando dessa mulher que tinha 10 dracmas em seu diadema. Cada uma dracma daquela representava uma virtude para o seu esposo. 10 dracmas, 10 virtudes.
E nós vamos observar que quando ela chegou à tardezinha, que ela deu conta, ou sentiu a falta de uma dracma daquela. Era o suficiente para seu esposo levar ela diante da lei, diante do sacerdote, e ela ser apedrejada, porque era tida como uma adúltera. Talvez foi aquela dracma do amor, a dracma de virtude para com seu esposo. Representa isto a igreja. Mombrana fala nessa mensagem, a segunda vinda de Cristo, parágrafo 49 e o 62. Ele diz: você também descobrirá que aquela mulher também representava a igreja. E a igreja é uma esposa dada em casamento a Cristo. Olha, irmãos, eu não sei até onde eu posso ver isso daqui. Eu sei que é espiritual, é lógico. Mas o meu status de vida natural, o meu dia a dia, tem a ver com a minha vida espiritual. Tem a ver. Eu não posso, você não pode ser um filho, um santo por dentro, e um imundo do lado de fora. Um rebelde. Não. Aquela virtude que está dentro de você, ela é obrigada a se expressar na sua vida natural aqui do lado de fora. Ainda que essas dracmas lá no natural que ela tinha, era natural. Mas tem uma coisa que para nós, que é espiritual, ela representa no estado do espírito. Eu não posso ser um santo por dentro e um imundo do lado de fora. Não. Se você é um filho de Deus, aquele sangue espiritual que corre nas veias de Deus é o mesmo que corre nas suas veias. E aquele sangue ali é força, é vigor, é libertação, é salvação. Então vejamos isso daqui. Ele dizendo aqui, o diadema que a igreja deve usar se encontra em Gálatas 5:22. Veja o que é. Os quais são amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Esse é o diadema que ela deve usar na igreja. O amor fraternal, vontade, comunhão. Eu não posso ter comunhão com Deus, que não vejo, é espírito, se eu não tenho comunhão com meus irmãos, ou estar em comunhão com a igreja. Porque, em verdade, comunhão quer dizer comungar, conversar, falar com Deus. Como podemos ter esse amor fraternal do Espírito Santo e amarmos a Deus que não vimos, quando nós não amamos os nossos irmãos? Porque disse João.
O amor fraternal faz com que nós tenhamos esta comunhão, este aconchego de viver a vida que Cristo viveu. É uma vontade de ser como Ele é. Você sabe que um homem inteligente e uma mulher sábia é aquela que tem o Espírito Santo, que o amor fraternal mora nele, vive nele. E essa sabedoria te leva a diferenciar as coisas. Correto? O parágrafo 62, olha como ele diz: não importa se você é metodista, batista, pentecostal ou presbiteriano, vem, vamos regozijar juntos, ter companheirismo. Você é uma pedra, eu sou uma outra no edifício de Deus. Mantenha-se o seu lugar preenchido. Não deixa vazio, não. Se Deus te chamou e te colocou neste lugar, zela dele. Deixa Deus, o construtor, poli-la. Porque Ele faz isso para que nós possamos refletir as suas dracmas, as suas virtudes. Vejam, o tempo virá quando a igreja achará o seu amor fraternal, sua decência sagrada, o seu lugar em Cristo. Então ela irá chamar os outros membros do corpo para virem regozijarem conosco. Deus quer que a igreja o ame. Ó, irmão, se há um tempo que ela achará, esse tempo. Não há outro tempo. É esse o tempo. Você sabia disso? Nós tivemos as eras da igreja. E durante o tempo das eras da igreja, você vai ver como era que a igreja agiu. Ela perdeu essa ordem, ela perdeu essa decência, mas Deus prometeu que isso voltaria. Não foi o que Ele disse? Eis que eu restituirei de volta os anos que a lagarta, o gafanhoto, a oruga, o pulgão destruiu. Eu restaurarei com os mesmos sinais, os mesmos prodígios, as mesmas maravilhas. Vê a igreja. Ela tem que se expressar isto. Nós vamos observar que nós tivemos a Primeira Guerra Mundial e tivemos a Segunda Guerra Mundial. Estamos quase para ter a Terceira Guerra Mundial. Agora você vai ver uma coisa, a Bíblia falando dessa guerra mundial, dessa Segunda Guerra Mundial que nós tivemos, a Bíblia mostra isso. Às vezes passa por cima da cabeça de alguns, e ele não sabe disso, mas é a verdade. Aquela guerra, a Bíblia diz, se toma Apocalipse capítulo 7, você vai ver ele falando disso. Branham mostra isso, ele disse: depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra. Vejam. Agora, este é um paralelo de Ezequiel 9, onde ele viu a destruição dos judeus, e aqui ele vê a destruição dos gentios. Apocalipse capítulo 7. E vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos,
profeta diz: vento significa guerra e luta. Vejam, e luta. Para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Isto é, a guerra, retendo ela. Agora eu pergunto, por que Deus estava fazendo isso? Ainda que essa raça de ímpio, de incrédulos, não sabe diferenciar o natural do espiritual, mas Deus, Ele estava fazendo e controlando tudo. Ele é Deus, Ele controla o invisível e controla o visível. Ele venceu o invisível e vence o visível. Isso é verdade. Ou seja, ele venceu Lúcifer lá e venceu ele aqui feito carne. Deus fez isso. Ele controla tudo. Até Satanás é controlado pelas mãos de Deus. Ele é controlado. Oxalá se todos nós tivéssemos essa visão, essa revelação, para crer nisto. Nós não andava aí, irmãos, perambulando com uma garrafa arroiada sobre ondas tempestuosas de um mar bravio. Era o contrário, nós ficaríamos tranquilos, em paz, enquanto o mar está rugindo, as ondas estão levantando, nós sabemos que aquele homem do barco, ele é perito mesmo. Sabe controlar tudo, está sob o controle dele. O remo está sob o controle dele. Então vejam bem, o profeta dizendo: vejam, o que aconteceu foi aí onde Russell se confundiu. Russell profetizou, vendo isso se aproximando, ele profetizou que isso seria a vinda do Senhor Jesus, não sabendo que isso era o selamento da igreja, vê? O selamento da igreja de Deus, os gentios, é o selamento da igreja. Eles quiseram saber como a guerra mundial, a primeira guerra mundial, veja, ela parou no dia 11 de novembro, às 11 horas do dia, no mês 11 do 11º dia 11 também. Na 11ª hora, 11 horas também. Imediatamente após aquilo, olha aí, o que veio para o irmão Branham: o batismo nas águas no nome de Jesus, o batismo com o Espírito Santo, foram revelados para a igreja. Nessa época, Deus aparece para o profeta. Deus reteve lá isso, para que não viesse destruir a terra, porque ainda o seleito não tinha sido selado. As coisas estão tomando um determinado lugar, é um prisma que para o homem natural, o crente comum, ele não desperta, ele não pode ver isto. Enquanto que o eleito, irmãos, ele está levantando e crescendo e subindo. E subindo, e subindo. Nós estamos muito alto. O que é o batismo nas águas? Na verdade, não é tudo, mas é a verdade. É a verdade. Quando esse filho, essa filha é revelada,
a respeito do seu batismo nas águas, o próprio Espírito Santo revela para ele, revela para ela, e ele vem às águas com aquele desejo ardente, aquela fúria, aquela fé para poder desafiar o público, desafiar a natureza, desafiar tudo diante de Deus e diante dos anjos. Aquilo ali é uma obra de Deus, é um ato do Espírito. Esse crente não para ali, ele não retorna, ele não volta atrás, não. Deus leva ele prosseguindo a sua jornada, e ele é lavado com o seu sangue e é cheio do seu Espírito. Isso é verdade. Mas quando você vem por influência de terceiros, aquilo não tem nenhuma influência na sua vida. Isso é verdade. Então vejam bem, o Espírito Santo foi revelado para a igreja, exatamente imediatamente após aquilo. Deus desceu ao profeta. Se você levar isto, Apocalipse, como nós ligamos isto, e entre a era de Filadélfia e Laodiceia, e os metodistas tinham a era de Filadélfia, o amor fraternal, e a última era, a era da igreja, foi a era da igreja de Laodiceia, que é a nossa era, que é uma era morna. É a única era morna, essa era de Laodiceia. Morna. É nesta era que Jesus disse: oxalá se fosse quente ou frio, mas porque és morna, vomitar-te-ei da minha boca. É nessa era que os crentes, eles têm uma máscara de crente, tem uma religião, formam um meio de religião para si. Eles são igrejeiros. É o que eles são. Crentes nominais. Ele disse ali: tenho colocado uma porta aberta diante de ti. Uma porta aberta. E se você buscar aquelas escrituras de volta, aquilo unirá toda a mensagem exatamente a um lugar, ali para te mostrar exatamente isto. Uma era, irmão, sempre desvanece dentro da outra era. A era de Éfeso desvaneceu dentro da era de Esmirna. A era de Esmirna desvaneceu dentro da era de Pérgamo. A era de Pérgamo desvaneceu dentro da era de Tiatira. A era de Tiatira desvaneceu dentro da era de Sardes. A era de Sardes desvaneceu dentro da era de Filadélfia. E a era de Filadélfia desvaneceu dentro da era de Laodiceia. Em 1906, um profeta entrou em ação. Ele nasceu. O mensageiro de Apocalipse das 7. Desta última era que nós estamos vivendo, a 7ª estrela. E essa era nossa, ela teve o começo em 1906. É a era mais breve que há, é a era mais curta. 600 anos antes, como era que era efetuado o batismo? Era no nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva batizava no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela era influenciada pelo Espírito Santo. Ela era dirigida pelo Espírito Santo. Mas quando chegou depois do concílio de Nicéia, irmãos, foi esfriando, foi esfriando, foi esfriando. Houve um casamento da igreja cristã nominal de Roma com a igreja pagã imperial. E aquilo acabou.
Se tornou-se uma era morna. É a única era que o nosso Senhor Jesus Cristo está do lado de fora. Essa era de Laodiceia. Correto? Observe aqui. Tudo agora era Pai, Filho e Espírito Santo no batismo. Vamos, pois, entrar diretamente nisso, que era absolutamente um credo católico e nunca uma doutrina cristã. Não, senhor, eu apenas temos isto bem aqui nessa noite, para entrar nisto com léxico também. Vê? Sim, senhor. E também com a história. Ninguém nunca foi batizado assim na Bíblia, ou não pelos primeiros 600 anos depois da igreja, ou da Bíblia. E eu posso provar isso bem aqui, através da própria doutrina católica. Pois foram eles que começaram isto, aspergindo derramamento. Derramando. Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aspergindo. Antes não era assim. Antes eram submergidos nas águas com o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, que era o batismo escriturístico. Então vejam, eles saíram dali para a igreja wesleyana, para a igreja metodista. A metodista trouxe isso através dos batistas. Os batistas levaram isto adiante. E isso continua sendo uma falsa doutrina. E posso voltar à Bíblia e te provar, a Bíblia diz que tens um nome que vives, mas está morto. Morto espiritualmente falando. Ou seja, eles andariam mortos. Isto é exatamente correto. Paulo fala isso: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, remindo os tempos, porque os dias são maus. Andariam os mortos, crentes com a Bíblia debaixo do braço, porém morto espiritualmente. E ele então está chamando para que os verdadeiros eleitos sejam despertados e venha para a palavra. Eu vou encerrar com essa mensagem, o nome de Jesus. Parágrafo 115 ao 118. Ele disse: agora veja a era da igreja de Filadélfia. Ela era a igreja metodista. A era da igreja do amor fraternal. A reforma que, quando florescente, calvinismo, havia se expandido na igreja anglicana da Inglaterra, onde eles nem mesmo tiveram mais nenhum revivamento. Foi exatamente para a semente de feno. Deus levantou John Wesley como um legalista para tirar a doutrina dos armeninos, ou digo, dos armênios. E quando ele o fez, ele derrubou aquela coisa da cabeça, e isso mereceu ser feito. Mas o que fez ele? Aqui vem os metodistas, correndo daquela maneira como ele. Os calvinistas desfizeram isto. Se John Wesley ressuscitasse hoje, que era o anjo de Deus, o seu estômago sentiria enojado por ver a igreja que toma o seu nome, a igreja wesleyana e a metodista. Sentia enojado, porque o espírito que ela tem hoje é de organização, é de uma denominação. Santidade não existe mais na igreja metodista e nem na igreja wesleyana. Eles vivem como o mundo, agem como o mundo, atuam-se como o mundo, enquanto Wesley cria na santidade e pregava a santidade. Quando ele entrou em cena, ele chamou todos os luteranos para uma vida limpa. Aqueles homens que viviam com 2 mulheres, ele condenou aquilo e tudo mais.
Mas hoje é a porca lavada voltando para o seu espojador de lama e o cão voltando para o seu próprio vômito. Eles estão da mesma maneira. E agora, lá no meio ainda estão os metodistas. Continuam, batistas. Oh, que coisa. Vejam, toma Apocalipse 3 e você verá isto. Apocalipse 3. Mornos, vomitados da boca de Deus. Agora, quando uma coisa faz mal, enjoo no seu estômago, você vomita. A Bíblia diz, se o cão comer o vômito dele, há aquele provérbio que diz, se o cão comer o vômito dele outra vez, torna a causar o segundo nojo. Ele vomita pela segunda vez. Vejam. E Deus disse em Apocalipse 3, porque não és quente, e nem és fria, mas morno, vomitar-te-ei da minha boca. E agora, bem antes da última era da igreja, a qual pentecostal é morna. A era da igreja de Laodiceia, a qual é rejeitada. Mas recorde como Jesus foi visto na cruz, de pé, no meio dos 7 castiçais de ouro. O mais escuro estava, o que estava mais afastado dele. Sua mão direita, sua mão esquerda, ele era para ser tomado como o alfa e o ômega. Nunca achei falar do meio. O alfa e o ômega, o primeiro e o último, ou seja, o mesmo Deus que criou os céus, a terra, os mares, veio feito carne, santificou um povo, voltou na forma do Espírito Santo e habita nesse povo. É o mesmo hoje. Deveria ser assim. Mas o que eles fizeram? Eles colocaram ele como 3 pessoas distintas da suposta da Santíssima da Trindade. O Pai, o primeiro, o Filho, o segundo, e o Espírito, o terceiro. Jesus nunca disse do meio. Ele nunca falou que eu sou o primeiro e o meio e o último. Ele disse, eu sou o primeiro e o último. O alfa e o ômega, o mesmo Deus, lá no princípio, é o mesmo Deus agora. O Deus do Gênesis é o Deus de Apocalipse. É o mesmo. Veja como disse o profeta. Ele era o alfa e o ômega, não meio. O alfa e o ômega. Para ser tomado como o alfa e o ômega, não meio. O alfa e o ômega. Como ele tinha sua mão estendida, ele era a pedra de jaspe, a sardes, o que era Benjamim e Rubem, o primeiro e o último. Lá ele tinha suas mãos estendidas, lá ele se firmou. Vejam, mas recordem, saindo disto, não confunda isto, pois quando eles receberam estes nomes aqui, dessas denominações, eles morriam exatamente nas mesmas coisas, assim por diante. Você sabe que é um nome de que vive e és morto? De que diz que vive e estás morto? Essas denominações que se refugiam em suas organizações e esta filiação denominacional. Por isso que nós não filiamos no tabernáculo da fé. Nós nascemos do Espírito Santo, da palavra, o ventre da palavra. Todo verdadeiro eleito, ele é gerado de Deus e nascido do Espírito Santo, no ventre da palavra. Como que sabemos que é no ventre da palavra? Porque nós temos o assim diz o Senhor. Uma mensagem profética. O assim diz o Senhor, que veio direto ao profeta. Jesus não, o irmão Branham não é Jesus. Mas Jesus estava no irmão Branham. E Jesus revelou toda a Bíblia ao profeta. E o profeta revelou à igreja. Vê? Quando esse crente é revelado e tem o mesmo espírito que estava no profeta,
Ele é um filho de Deus, é uma filha de Deus. Ele vive de acordo com a mensagem, ele vive de acordo com a palavra. Isto é a verdade. Então vejam, eles morriam exatamente nas mesmas coisas, assim por diante. Mas ele diz somente entre os metodistas, pentecostais, saindo fora. Eu tenho colocado uma porta aberta diante de vós. Aí está você, nome restaurado outra vez. Eu tenho colocado uma porta aberta. Mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é isto? Aquela porta aberta que nós temos hoje, hein? Que é o Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Que é o nome, hein? Quando você pensa no seu nome, você pensa em você, na sua pessoa. Quando você pensa em Jesus, você pensa no nome de Deus, a pessoa de Deus. Vejam, estreito, se observar não é reto, é estreito. Estreito é o caminho, estreito é a água. Como? Voltar ao nome de Jesus, o qual você não tem uma pequena vida, você não tem negado o meu nome. Aí onde está, irmãos, a revelação? O meu nome, como ele disse ali em Apocalipse 3, ele disse, verso 14, eu conheço as suas obras e sei onde habita, onde está o trono de Satanás, e não negaste o meu nome, e retendes a minha fé. Veja, mesmo diante de Antipa, minha fiel testemunha, que foi morta onde Satanás habita, eles mantiveram esse nome, mantiveram essa fé. Por quê? Eles tinham o Espírito Santo. Quando nós retemos esse nome é uma força para esse crente, esse nome é vigor para esse crente, esse nome é virtude para esse crente, porque quando você fala no nome de Jesus, recebendo Ele sobre você, no seu batismo, você está recebendo a vida de Jesus. E a vida de Jesus é o Espírito Santo. Vê? E o Espírito Santo é a sua força, é o seu poder, é graça para você prosseguir. Vejam. Que aqui eles se perderam e foram as denominação católica, foram a denominação luterana, foram a denominação wesleyana, e então eles estão indo exatamente para os pentecostais. Mas bem antes do fim do tempo, a semente já terá quase ido da terra. Está sendo carregada a semente da justiça, a semente da serpente, está se acumulando rapidamente, e preparando-se nesta era atômica para ser destruída. Não é mesmo? É verdade? Digam amém. Bem forte. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Ficamos de pé. Por favor. Aleluia. Deixa eu terminar isso aqui. Mas bem antes daquele tempo, eu lhe enviarei uma maneira de escapar. Está aqui esta maneira. É a mensagem precursora da segunda vinda. É Jesus. Esta palavra, ela não é só para ser falada, ela não é só para ser crida, ela é para ser recebida e vivida. E às vezes nós se preocupamos tanto com as coisas do mundo e esquecemos da verdade. Tenho colocado diante de vós uma porta aberta, estreita, esta porta é apertada, é o caminho, e serão somente poucos que os encontrarão.
Pois largo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que andam por ele. Aí está você, bem antes disso, essa grande luz estava suposta a brilhar. Essa grande luz que só os verdadeiros cristãos podem ver e ter o efeito desta luz. Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar um hino de pé, como estamos? Vamos cantar este hino 200, reino contra reino. Densas nuvens já no horizonte, escurecendo o azul do céu. Recordai do sermão do monte, quando o mestre doutrinava os rumores de guerra, reino contra reino a lutar. Este evangelho em toda a terra deve ser agora anunciar. Antigamente, homem teve sem em Deus pensar, mas o castigo vem de repente, quando a arca de Deus se fechar. Este rumores de guerra, reino contra reino a lutar. Este evangelho em toda a terra deve ser agora anunciar. Jesus se cumpre a profecia, o amor de muitos ceará, mas quem vive alerta e vigia da tribulação escapará. Deste fome, rumores de guerra, reino contra reino a lutar. Este evangelho em toda a terra agora anunciar. Os sinais falai aos perdidos, e Jesus vai se manifestar. Estas coisas
assim já percebidos, esse é o tempo de vigiar e orar. Esse fome, rumores de guerra, reino contra reino a lutar. Aleluia. Deus nos ajude a estarmos despertados para esta hora. Deixar o sono lá do Jardim do Éden para trás. Ter esse despertamento do Espírito Santo beliscando as nossas almas. Isto é verdade. Alzerina, Celiete, Eptassolântia, Rosilene Santos, Maria Lucia, Cláudia, Rejane, Valmor e Zíbia. Deus abençoe a todos, também a nós também, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, que o Senhor possa levar-nos em paz e nos proteger de tudo, principalmente esses demônios que estão por aí neste mundo, procurando a quem possa tragar, a destruir. Que o Senhor seja o nosso guardião, o teu anjo acampa ao nosso redor. Nós te pedimos, guarda-nos de todos os males desta noite e preserva-nos para a tua aparição, a vinda de Jesus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Que alegria.